que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 13 e o versículo 11. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que disseram ao rei, as contaram ao seu pai. Pai querido, em nome de Jesus, diante do teu trono, através do sangue da cruz, eu quero invocar a tua presença, a tua majestade, o teu senhorio sobre as nossas vidas nesta noite. E pedir ao Senhor que venha ministrar-nos, que o teu Espírito venha falar conosco, que a voz do Senhor venha bradar nas nossas vidas e nas nossas almas. Nós necessitamos, ó Deus, ser ministrados pelo Senhor nesta oportunidade, diante do teu trono, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que eu li nos conta a história de um profeta, de um homem de Deus, de um crente. Eu vou falar assim para você entender. De um cristão. Esse moço, ele morava em Jerusalém. Deus chama ele e fala assim, ó, você vai lá em Betel, na região de Samaria, e lá tem um altar, lá em Betel. E você vai chegar lá, e lá eu vou te dar uma palavra sobre aquele altar. Mas tem um detalhezinho que você precisa observar. Pelo caminho que você for, não retorne para a tua casa. Procure um outro caminho. Naquela cidade você não come pão e não bebe água. Do jeito que você chegar, você volte. Era a recomendação de Deus para um profeta, para um crente. E quando aquele profeta chegou e o rei Jeroboão estava lá junto do altar em Betel, porque havia uma briga política de Roboão com Jeroboão. Jeroboão era o rei das 10 tribos do norte e Roboão era o rei de Judá e Benjamim. E por causa dessa questão, o rei Jeroboão, ele fez em Sicar e em Betel 2 altares, para que os membros das 10 tribos do norte não fossem a Jerusalém para adorar. E então ele fez e Deus abominou esse negócio. E nesse altar em Betel, era oferecido todo tipo de sacrifício. E Deus mandou o profeta ir lá e profetizar contra aquela religiosidade. Ele enviou o profeta lá. Por quê? O rei das 10 tribos do norte pensava o seguinte: se as pessoas forem lá em Jerusalém para adorar, pode ser que o coração deles se converta ao rei de Judá, e eu vou perder meu domínio. Então ele fez o altar em Dan e Betel, para que eles não pudessem ir a Jerusalém. Escute só. Quando chegou lá, o rei estava no altar para oferecer incenso. E é interessante, irmãos, que Deus, a palavra que Deus havia mandado, que o profeta profetizasse sobre o altar, é que os sacerdotes pagãos dos altos de Betel, os seus descendentes seriam sacrificados nesse altar. E quando o rei foi repreender o profeta, que ele estendeu a mão dele secou. E ele pediu ao profeta, ao homem de Deus, que clamasse aos céus para que a mão dele se restituísse. E assim ele fez, e a mão restituiu. Engraçado, irmãos, que Deus mandou o profeta trazer um sinal, que quando ele terminasse a profecia, o altar iria se fender. E assim aconteceu. Escute só, irmãos. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu daria o seguinte tema: não deixe a sua fé envelhecer.
Pastor, mas como é que eu vou fazer? Às vezes eu tenho 50 anos que eu sou crente, mas a sua fé tem que ser nova. Ela tem que se renovar todos os dias. Não, pastor, mas eu tenho... eu nasci na igreja. Eu sou crente desde criança. Meu pai era crente, minha mãe era crente, meu pai era pastor, minha mãe era pastora. Eu cresci dentro da igreja e nunca saí da igreja. Mas a sua fé não pode envelhecer. Ela tem que se renovar todos os dias. Nós não podemos acostumar com a fé, porque a fé sempre, Deus sempre vai nos surpreender. Em todo tempo, Deus vai nos surpreender. E de alguma forma, Deus vai operar um milagre na sua vida, na minha vida, em alguma circunstância, alguma situação, que vai me surpreender. Mesmo que eu tenha 100 anos de fé. Mesmo que eu tenha muito tempo de fé, se eu estreitar a minha comunhão, se eu estreitar meu relacionamento, se você estreitar o seu relacionamento, a sua comunhão com os céus, escute, Deus sempre vai te surpreender. Ele sempre vai fazer alguma coisa que você não esperava. E normalmente é de algo extraordinário. Normalmente é de algo surpreendente. Escute, irmãos. Quando o profeta que foi enviado por Deus de Jerusalém a Betel profetizou, havia lá 2 rapazes, que era filho, a Bíblia diz, que no texto que eu li, que morava em Betel, escute, um profeta velho. Quando os filhos desse profeta velho viu que Deus operava através da vida do homem de Deus que foi enviado a Betel de Jerusalém, eles correram em casa e contaram para o pai. E ele saiu correndo, preparou um jumento, uma cavalgadura, montou nesse jumento e saiu correndo atrás do homem de Deus que vinha de Jerusalém. Quando ele chegou para o homem de Deus, escute isso aqui para você entender. Eu preciso que você entenda, em nome de Jesus. Quando ele chegou perto do profeta novo que havia vindo de Jerusalém, ele disse: olha, eu também sou profeta. Eu também exerço o ofício que você exerce. Escute, olhe para mim. Existem muitas pessoas andando por aí dizendo que é servo de Deus e não é. Tem gente falando que Deus falou enquanto Deus não falou. Tem gente falando que é homem e mulher de Deus, mas a intenção é extorquir, é obter vantagens, é ter privilégios. Porque é bem verdade, queridos, que homem de Deus, mulher de Deus é honrado, mas existe um preço por trás. Existe uma comunhão, existe um sacrifício, existe um compromisso, existe uma dedicação, existe momentos de oração, momentos de jejum, momentos de consagração, precisa ter. Você não vai conseguir honra de homem e mulher de Deus de qualquer jeito. E não adianta, escute, olhe para mim, eu quero que você entenda, não adianta você querer usurpar a glória ou a honra de profeta, de mulher de Deus, quando você não é. Não adianta querer buscar para si a honra de um cristão verdadeiro enquanto você não é. Não tem jeito. Uma tragédia vai cortar o seu caminho. Uma situação de adversidades, uma situação complicada vai atravessar o seu caminho, porque Deus não se deixa escarnecer. Não adianta você querer mudar isso. Escute uma coisa: não procure a honra que não te pertence, porque quem é mulher e homem de Deus não busca a honra do seu nome, busca a honra do nome daquele que ele serve. Ele busca o privilégio de honrar o nome daquele que lhe comprou na cruz do Calvário. O profeta velho chegou lá e falou assim: olha, eu também sou profeta, eu também sou homem de Deus. Mas não era, escute. E se você for continuar lendo o capítulo 13, você vai perceber que ele fala que a palavra de Deus, o escritor sagrado, traz o seguinte relato: ele disse que Deus havia falado, porém Deus não falou e mentiu-lhe. E tem muita gente
que fala, ó, se você, isso aí, e não adianta, tem muita gente vendendo um evangelho barato, que se você der um carro de presente, você ganha uma empresa. Mentira! Se você fizer isso, Deus vai fazer isso. Deus não tem obrigação de fazer nada para ninguém. Ele faz porque Ele ama. Ele faz porque Ele quer te abençoar, Ele quer visitar a sua vida, Ele tem prazer na alegria da sua alma. Não adianta. E às vezes a gente fica pensando, não, mas eu gostaria de ser um grande pregador. Pague o preço. Vai orar, vai ler Bíblia. Não, mas eu gostaria de ser um crente abençoado, diferenciado. Vai orar, vai jejuar, vai consagrar, vai ler Bíblia, vai obedecer a Deus, vai ser fiel, que Deus vai te honrar. Não adianta. Pastor, mas o que o senhor está dizendo? Não, deixa eu te dizer. Escute, olhe para mim. A fidelidade de uma mulher, de um homem diante de Deus, leva ele num lugar que ele nunca imaginou alcançar. Porque começa a viver milagres. Escuta só. Quando o profeta falou para ele, agora aqui eu preciso que você entenda. Olhe para mim. Não vai acreditando em qualquer coisa que as pessoas dizem, não. Não vai, não. Pastor, o que é isso? É isso mesmo. Sabe por quê? Porque tem muita gente mentindo por aí. Tem muita gente falando que é coisa de Deus e não é. Pastor, como que eu faço? Escute, olhe para mim. Peça o discernimento do Espírito de Deus que mora em você. Peça sabedoria, graça. Irmãos, eu preciso que você entenda isso nesta noite. Nós precisamos que o caminhar da nossa vida seja pautada pela presença do Espírito Santo de Deus. Não tem jeito de viver uma vida diferente. Se você quiser uma vida de vitória, de bênção e milagre, você precisa da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Esse Espírito vai te trazer o entendimento das coisas do céu, a sabedoria de discernir e entender as coisas celestiais. E a gente precisa estreitar o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? É que muitas das vezes nós, com as nossas atitudes, entristecemos o Espírito de Deus. E a hora que nós precisamos dele, nós não temos o discernimento. A hora que nós precisamos da orientação dele, a nossa vida está complicada para que ele possa falar aos nossos corações. A nossa vida está complicada para que ele possa revelar à nossa mente, à nossa vida, o que é a vontade dele, o desejo dele, o que ele tem para nós. Pastor, mas o que eu faço? Estreite o teu relacionamento com Deus. Olha só, preste atenção. A primeira coisa, conheça a palavra do Senhor. Conheça a Bíblia, conheça os ensinamentos de Deus. Começa a ler, começa a estudar, para escutar, peça a Deus orientação, sabedoria. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia com oração, escute só. O intérprete, o autor dela se faz presente na nossa vida, trazendo a revelação do conhecimento que está contido nessa palavra. É por isso que muitas das vezes a gente lê e não entende. A gente, não, mas eu leio a Bíblia, eu já ouvi isso demais. Eu leio a Bíblia e não entendo, mas é porque não chamou a presença do intérprete, do escritor da palavra, chamado Espírito Santo de Deus. Escute só, irmãos. Nós, cristãos, nós não podemos acostumar com a nossa fé. Então o que você vai fazer? Escute para você ver se não é assim. Eu vou para o culto. De jeito nenhum. Quem falou que eu vou para o culto? Eu vou cultuar o Senhor. Não, mas hoje o culto foi ruim demais. É porque a oferta foi ruim. A oferta não presta. A oferta está defeituosa. É por isso. Não, mas hoje, mas hoje o culto estava sem graça. Não, mas a graça estava faltando na minha vida mesmo, não é no culto não. Porque o culto não é para mim. O culto não é para você. O culto é direcionado ao trono da graça de Deus. É para lá. E nós não podemos acostumar, irmãos. Não, Jesus morreu na cruz. Pelo amor de Deus. Não, Ele entregou a vida dEle no lugar da minha, para que eu pudesse viver a vida, para que eu pudesse ter vida.
para que eu pudesse ter salvação, para que eu pudesse ter o Espírito Santo de Deus. Então isso não é uma coisa comum e a gente acostuma. Os cristãos, principalmente, irmão, eu vivi uma experiência uma vez, que eu nunca esqueci disso. E tinha um novo convertido, e ele foi batizado com o Espírito Santo naqueles dias, e eu sentado do lado de um pastor, de um obreiro no púlpito da igreja, e aquele moço feliz, e falava em língua, e cantava, e andava dentro da igreja, e fazia as coisas. Ele falou assim, me deu uma cutucadinha e falou assim para mim: daqui uns dias ele apaga. Eu dei uma olhada para o irmão assim, eu falei: sangue de Jesus tem poder, irmão? Se for para mim ter uma fé morta desse jeito aí, eu prefiro levar, que Deus me leve agora. Não pode apagar, irmão, tem que ser. Parece, irmãos, quando eu chego aqui, passou quanto tempo o senhor tem de crente? É 30 anos, tentando fazer a obra de Deus. Eu aceitei Jesus ontem. Irmão, eu vivi algumas experiências na minha vida com Cristo que não vai apagar, isso não pode apagar, eu não posso esquecer. E às vezes a gente acostuma. Irmão, isso aqui me impressionou quando eu li. E morava em Betel um profeta velho. Meu Deus, como que pode envelhecer uma fé? Olha só, a presença de Deus na minha vida me renova a cada dia. Se a presença de Deus na sua vida te renova, irmão, ela reinicia, ela recomeça. Meu Deus, hoje pela manhã, quando eu vim aqui orar e fui embora, e fui ouvindo um hino no celular, e aí eu olhei pelo retrovisor do carro e vi o nascer do sol, e Deus falou profundamente no meu coração, e o sol da justiça brilha mais uma vez no horizonte da sua vida. Meu Deus, e a lágrima correu pelos olhos. A minha fé está nova, ela nasceu hoje pela manhã, meu Deus. Mas tinha um profeta velho. Irmãos, e tem um negócio, escute isso aqui. Profeta velho, ele é mestre em matar os bebês espirituais. Ele tem uma habilidade. Sabe por quê? Porque ele já perdeu a graça, ele já perdeu a unção, já perdeu a revelação, já perdeu a alegria, ele já perdeu tudo. Então ele não admite ver pessoas cheias do Espírito Santo. Não admite ver pessoas prosperar no ministério. Tem profeta, tem gente, irmão, tem crente que a gente olha e fala: Jesus, tem misericórdia. Alcança a vida desse irmão. Aceita Jesus de novo. Começa do zero de novo. Arrepende-te hoje, em nome de Jesus. Havia em Betel um profeta velho. Sabe o que mais me impressiona isso aqui, irmãos? Sabe o que mais me impressiona? A tradução do nome Betel quer dizer casa de Deus. Havia na casa de Deus um profeta velho. Você não pode, em nome de Jesus, você não pode deixar a sua fé envelhecer. Pastor, o que eu faço? Clame aos céus. Clame pela presença do Espírito Santo. Clame a Deus. Chame pelo Senhor. Eu não posso acostumar que Jesus... eu sou crente, Jesus morreu na cruz por minha vida. Não, irmão. Quando eu vou ministrar sobre isso, eu vejo a cruz de Cristo, eu vejo o sacrifício, eu vejo um Deus que desceu e tomou forma de homem. Ele assumiu a minha posição na cruz do Calvário, foi esbofeteado, humilhado, cuspido, bateram nele. Por causa da minha alma, ele enfrentou tudo, porque ele queria alcançar, e queria que eu estivesse aqui hoje diante de vocês falando sobre ele. Como que isso pode ser normal? Como que eu posso deixar isso envelhecer? E tem muita gente que deixa a fé envelhecer. O profeta era velho. Escute só, irmãos. Ele disse: olha, eu também sou profeta. Meu Deus. Eu vou repetir para você. Essa aqui é uma palavra profética para a tua vida. Quando você ouvir alguma coisa nesse sentido, peça orientação do céu, para saber se a palavra vem do céu mesmo ou não. Peça a sabedoria de Deus, para saber se a palavra é verdadeira ou não.
E a Bíblia diz, fala, porém mentiu. E ele voltou, o profeta novo que veio de Jerusalém, voltou com ele para a casa dele em Betel. Sentou na mesa e comeu pão e bebeu água, como Deus ordenara para não fazer. Escute uma coisa, irmãos. Deus não está interessado no que você tem. Meu Deus. Deus não está interessado no que você é. Deus não está interessado no que nós possuímos. Deus está interessado na fidelidade que nós podemos devotar a Ele. Meu Deus, se você quer milagre de Deus, obedeça a sua palavra. Se você quer presença de Deus na tua vida, estreite um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E olha aqui para mim, meu Deus. E às vezes para você estreitar esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, eu vou chegar bem pertinho de você. Vai ter que deixar algumas coisas. Vai ter que abandonar algumas coisas. Vai ter que largar algumas coisas. Vai ter que tirar algumas coisas da vida. Vai ter que largar algumas práticas. Vai ter que largar algumas atitudes, alguns sentimentos, alguns ressentimentos. Meu Deus. Vamos ter que largar. Nós vamos ter que deixar de lado algumas coisas, algumas mágoas. Meu Deus. Algumas coisas que nós carregamos na nossa vida, que tem se tornado um fardo pesado e tem impedido o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Estreite o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Estreite o seu relacionamento com os céus. E aí então, quando vier uma palavra que não for de Deus, o Espírito do Senhor te dará o discernimento se ela vem do céu ou não. Ele voltou para a casa do profeta velho, comeu pão, bebeu água, e a hora que ele estava sentado na mesa, diz a Bíblia, e então veio verdadeiramente a palavra do Senhor na boca do profeta velho, e disse: por causa da tua desobediência, o teu corpo não entrará no sepulcro dos teus pais. E o profeta novo se apavorou, montou no seu jumento e saiu correndo. E um leão estava em cima de uma pedra, pulou nele, matou e ficou sentado do lado do corpo. E o profeta velho foi lá, pegou o corpo do profeta novo, levou para Betel e enterrou em Betel. Escute uma coisa. Se Deus falou, cumpra. Se você prometeu, faça. Se Deus falou, obedeça, irmão. Descanse a tua alma. Você sabe por quê? Olhe para mim. Eu vou te dar uma palavra para você que está conectado comigo. Quem te justifica chama Senhor Deus Todo-Poderoso. Não espere justificação de homens. Não espere a honra de homens. Porque Ele vai te honrar. Não deixe a sua fé envelhecer. Trabalhe, cultive a sua fé todo dia, leia a palavra todo dia, ore todo dia, jejue uma vez, procure um tempo para estar com Deus, para desenvolver um relacionamento com os céus. Que hora, pastor? Meio-dia, meia-noite, 10 da manhã, 11 horas, anda pela rua, pensa de dia, pensa de noite. A Bíblia fala assim, encucarás no menino, andando pelo caminho, assentado em casa e ao deitar e ao levantar. Que hora que sobrou? Não sobrou hora nenhuma. Então ande com Deus de manhã, de tarde, de noite. Levanta com Ele, deita com Ele, sonha com Ele, pensa nele, viva com Ele, caminhe com Ele, vai trabalhar com Ele. Sabe por quê? Porque a hora que vier a palavra que não for dele, você vai saber, porque você está acostumado a andar com Ele, você está acostumado a viver com Ele, você está acostumado a ouvir a voz dele. Hora que vier a palavra que não for dele, você fala, não, isso aqui você pode ficar tranquilo, está para trás de mim, Satanás, deixa, eu já sei o que Deus quer da minha vida. Esse é o segredo. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas dizendo, olha só, irmão, preste atenção para você entender. A gente fala que Deus falou para a gente fazer, mas é porque a gente está com vontade de fazer. Mas não é a vontade de Deus, não. É a minha, é a nossa. E aí depois a consequência vem e fala, nossa, mas Deus não me abençoou. Abençoou, mas você não ouviu, mas eu não ouvi. Eu não estava com
ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus. Aí depois o problema vem e fala: nossa, Deus se esqueceu de mim. Não, senhor, Deus não esqueceu de você. Você vai saber facinho. Nesse momento, Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as soberanas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para sempre. E o povo de Deus dizendo em uma só voz: